sou a Ali e hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de junho. Bem, eu fiz leituras bem aleatórias esse mês, foram vários gêneros diferentes, mas até que eu gostei bastante da qualidade de todos os livros que eu li. O primeiro livro que eu concluí foi o Na Ilha, da Tracy Graves. A Pan já falou sobre esse livro por aqui, ela leu no mês passado, então a gente vai colocar no card aqui pra vocês conferirem mais informações sobre ele, então eu só vou me ater à minha opinião. Pra quem não sabe, nós temos um grupinho de leitura coletiva no WhatsApp e nós temos leituras definidas para todos os meses do ano até dezembro, e o Na Ilha foi o escolhido para ser lido no mês passado, em maio, só que eu não tinha lido ele a tempo, então eu só terminei ele agora em junho. E eu gostei bastante dele, apesar de que eu tenho algumas ressalvas, tem algumas coisas meio louquinhas assim no enredo que pra mim não fizeram muito sentido, mas eu passei por cima porque a história é muito bacana, os personagens são muito cativantes e tem um relacionamento entre uma mulher mais velha e um garoto mais novo, e eu acho muito bacana essa temática quando ela é bem desenvolvida, quando trata do amadurecimento dos personagens, então pra mim foi uma leitura muito prazerosa que eu terminei rapidinho e acabei dando 4 estrelas. Meu segundo concluído foi Reconstruindo Amélia, da Kimberly McCreight. Esse livro foi o escolhido para nossa leitura coletiva do mês de junho e eu li ele bem rapidinho, terminei logo no início do mês, bem depois do Na Ilha. Esse livro é um thriller psicológico que conta a história da Amélia, que é uma adolescente de 15 anos que possivelmente cometeu suicídio. Então a mãe, a família, os amigos da Amélia passam esse período de luto por ela, e a mãe já tinha se convencido de que ela tinha cometido suicídio, mesmo ela sendo uma ótima filha, uma menina exemplar na escola, sempre tirava notas boas, nunca desrespeitava a mãe. Até que um dia a mãe recebe uma mensagem no celular dizendo que a Amélia não cometeu suicídio. Então ela fica com essa pulguinha atrás da orelha e começa a ir atrás de pistas, de informações, começa a investigar mais a fundo pra ver se a Amélia realmente fez isso ou não. E ela já suspeitava que isso não poderia ter acontecido porque ela conhecia bem a filha dela. Então eu gostei pra caramba do livro porque ele te leva uma pista atrás da outra, você fica muito ansioso pra saber o que aconteceu e surgem milhares de suspeitos, milhares de pistas de várias coisas estranhas do passado da mãe e da Amélia. Então você fica desesperado pra chegar até o final pra ter finalmente aquela revelação. Tem alguns pontos negativos, tem alguns fiozinhos que não se conectam aí na história, ou então a autora comete algum exagero em algumas partes pra tentar ficar um pouco mais chamativo e até meio um suspense maior, mas mesmo assim eu gostei muito mesmo. E ele trata de temas bem sensíveis, como o próprio suicídio, já que tinha essa ideia de que a Amélia tinha morrido, o homossexualismo, a questão do relacionamento virtual, e ainda tem essa temática de pais e filhos. Então eu acho uma leitura super válida para pais que têm filhos adolescentes e também para adolescentes, para se abrirem mais com seus pais. Eu acho que é um alerta assim para as famílias. Eu gostei muito dele e eu dei 4 estrelas também. Minha terceira leitura concluída foi O Caderninho de Desafios, de Dash e Lily. Esse livro foi meu escolhido para nossa Litera Maratona Junina, que nós fizemos aqui no canal, e ele é bem curtinho, mas eu demorei um tempinho pra ler porque eu meio que me decepcionei por causa da expectativa. O livro conta a história da Lily, que é uma adolescente também, tô uma vibe meio teen assim nas minhas leituras, e ela ama o Natal. O livro se passa num período natalino e a Lily quer ter aquela experiência que ela sempre teve todos os anos, de se reunir com a família, de fazer a ceia, cantar canções natalinas, etc. Só que acaba que os pais dela viajam pra uma lua de mel e o irmão dela tem um namorado novo e ele só quer ficar com o namorado, então ele meio que deixa a Lily pra escanteio e ela fica muito chateada porque ela queria ter aquele Natal de todos os anos. Então o irmão dela tem uma ideia de fazer um caderninho e colocar em um sebo que eles costumavam ir sempre, com alguns desafios pra ver se eles encontravam alguém que fosse à altura da Lily, assim, de acordo com os desafios literários que ela lançava lá no caderninho. Então a Lily coloca um Moleskine vermelho no meio dos livros preferidos dela lá nesse sebo, e quem encontra esse Moleskine é o Dash, que também é um adolescente, mas diferente da Lily, ele odeia o Natal, então ele tá procurando um escape até que ele encontra o caderninho no meio dos livros. Aí, como o Dash não tem nada pra fazer no Natal, porque ele inventou uma desculpa pra ficar longe de todo mundo da família, ele acaba lançando também outros desafios pra que a Lily cumpra, nesse caderninho, e eles começam a se corresponder, largando o caderno pela cidade e trocando desabafos sobre a vida, o universo e tudo mais. Então a premissa tinha tudo pra ser bacana. Eu gosto muito de livros assim,
como eu sempre falo, né, que tem relações indiretas ou virtuais, e eu fiquei muito empolgada com a sinopse, mas eu achei que a combinação dos autores perdeu um pouquinho o foco, porque a Lily, por exemplo, é uma personagem que, pelo meio escrito, filosofa pra caramba, tem umas ideias muito lindas, uma visão de mundo muito bacana, mas quando a gente chega nos capítulos dela, porque são alternados entre o Dash e ela, a gente simplesmente vê uma menina completamente imatura, que nem parece ter 15 anos, ela parece uma garotinha pequena. O Dash, eu não tenho do que reclamar, ele é maravilhoso, tem uns trechos muito legais sobre ele, mas o primeiro encontro deles, que foi a minha maior expectativa, foi completamente desastroso, e isso acabou com o livro pra mim. Eu não consegui me animar para os outros momentos que o casal teve. Então meio que me decepcionei. Então eu dei 2,5 estrelas. Meu quarto livro lido foi Quando Saturno Voltar, da autora Laura Conrado. Ele é um nacional e também foi escolhido para minha leitura durante a maratona, mas eu acabei não concluindo ele a tempo, né, porque eu não tive muito tempo para ler, e terminei ele há pouquinho tempo. Quando Saturno Voltar conta a história da Débora, que é uma moça de quase 30 anos que tem uma vida bem estável. Ela tem um namorado há 4 anos, que é o Sérgio, e ela sonha em se casar com ele, e ela também tem um emprego estável há muito tempo, né? Ela trabalha como assessoria de imprensa em um time de futebol da 2ª divisão. Em uma das viagens dela a trabalho para o Chile, ela encontra uma espécie de cigana, né, que trabalha no hotel onde ela está hospedada, e essa cigana faz umas revelações para ela, dizendo que Saturno estava se aproximando e ia ter o tão esperado retorno de Saturno, que ia causar uma reviravolta na vida dela. Então ela fica meio, tá, ok, né? E ela volta pra casa, mas muita coisa começa a mudar na vida dela, ela começa a perceber coisas estranhas no namoro, no trabalho, e ela percebe que ela tá completamente insatisfeita com a vida dela porque nada dá certo. Durante uma das viagens que ela faz, ela encontra um rapaz chamado Henrique e ela começa a sentir certos sentimentos diferentes por ele que ela não sente há tempos no relacionamento dela. Na verdade, o namorado dela é bem paspalho, ele é um mala, ele não faz absolutamente nada por ela, e ele tem uma melhor amiga insuportável, que é uma tal de Silvinha, que, gente, eu peguei um ódio dessa personagem, e ela é a secundária da secundária. Então a premissa básica do livro é essa. Ele é bem divertidinho, apesar de ser bem simples, tem algumas partes um pouco arrastadas, tem muita conversa sobre futebol, porque a Débora trabalha em um time de futebol, e ela também torce para outro time, então acredito que quem não gosta muito dessa temática talvez não se identifique tanto, porque é uma coisa bem intensa no livro, o papo sobre torcida, enfim. Além disso, a personagem é mega indecisa, ela nunca sabe o que quer, ela tá sempre pensando nos prós e nos contras de fazer as coisas, acaba não fazendo nada e quando faz ainda dá errado. Então é uma sucessão de coisas que acabam te irritando um pouco na leitura, mas mesmo assim eu gostei bastante porque retrata um pouco da vida real. A gente é bem assim quando quer tomar uma decisão, mas tem medo de mudar. E a Débora é super real, então eu gostei bastante, mas por conta desses pontinhos negativos eu dei 3 estrelas. Meu quinto livro lido foi Fúria Vermelha, que é o primeiro livro da trilogia Red Rising, e a Quan também falou sobre ele no vídeo de saldo passado. Na verdade, eu só comecei a ler esse livro por causa dela, porque ela estava participando da leitura coletiva do canal Um Leitor a Mais, e como eu sempre tive vontade de ler essa trilogia, eu acabei entrando na onda também e comecei a ler. Como ela já explicou pra vocês sobre o que ele se trata, eu também só vou ter a minha opinião. Esse livro é uma ficção científica misturada com romance, misturada com distopia, então ele é bem complexo. No início eu achei um pouco confuso me ambientar em toda aquela situação, porque ele tem uma linguagem própria e ele te joga já no meio de uma civilização bem diferente, dividida por cores e cheia de pormenores. Então a leitura demora um pouquinho pra fluir e você demora um pouco também pra se acostumar com toda aquela linguagem diferente, mas depois de um certo ponto fica muito bacana. Só que aí ele desce de novo, então o livro é cheio de altos e baixos e isso acabou deixando a leitura um pouco cansativa. Mas o livro não é ruim, que fique bem claro. Quando você passa por essas partes, tem toda uma filosofia por trás, tem uma crítica muito inteligente à sociedade, e eu gosto muito de livros que tem essas entrelinhas bem críticas, sabe? E ele fala muito sobre o nosso esquema de vida, do quanto ele é banal, do quanto a sociedade monta às vezes em cima de categorias mais baixas. Enfim, tem muita reflexão mesmo pra ser feita em cima dele, assim como quase em toda distopia. Eu gostei pra caramba e a minha nota foi 4. E minha sexta e sétima leitura, na verdade, foi mangá. Eu li os 2 mangás da série Dragon's Dogma Progress,
Eu mostrei aqui pra vocês em um book haul, eu ganhei o primeiro volume da Keilinha e o segundo volume eu comprei recentemente porque eu não aguentava mais de ansiedade pra finalmente terminar. Essa série é completa em 2 volumes, é bem curtinha, então é super agradável de ler. Ela tem um traço parecido com o de Dragon Ball, acho que quem já pegou pra assistir com certeza conhece, e isso foi mais um ponto decisivo pra eu ter gostado. O primeiro ponto decisivo foi que eu sou apaixonada pelo jogo no qual esse mangá é baseado, que é esse aqui, o Dragon's Dogma. Ele é pra Xbox 360 e é basicamente a história do jogo aqui no mangá. Então aqui no mangá a gente encontra basicamente a história do jogo. O nosso personagem principal é o Carol. Ele mora em uma vila, né, de pescadores, e tem um certo dia em que um dragão surge nessa vila e destrói tudo. E o Carol tenta atacar esse dragão, mas ele acaba simplesmente roubando o coração do Carol. E ele meio que ressurge, mesmo sem o coração, né? Ele volta à vida e ele fica conhecido como o Arisen, ou o Desperto. E a missão desse Desperto agora é enfrentar diversas criaturas até chegar no dragão, derrotar essa criatura também, né? E finalmente recuperar o coração, trazendo paz à terra e aos homens. É bem clichê mesmo, é super saga do herói, mas é muito legal, tem muitos elementos medievais e meio RPG, orcs, goblins, ciclopes, arpias, dragões, enfim. São todas essas criaturas que eu gosto bastante e também tem muita magia. E o Arisen tem também uma equipe que é quem ajuda ele ali nas missões. É super o jogo, quem já jogou vai reconhecer a história todinha aqui no mangá. E quem gosta de ver reproduzido os seus jogos ou histórias preferidas também vai gostar. Eu sei que tem gente que não gosta, mas enfim, eu sou bem histérica com relação a isso. O traço é bem bonito, personagens do jogo aparecem aqui com o mesmo nome, o mesmo preceito. Então é bem legalzinho quem quer começar a ler mangá com uma história diferente de fantasia. Eu recomendo pra caramba, porque é curtinho e não é cansativo. Então, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras. Eu até que li muito mais do que eu costumo ler. Eu geralmente leio bem devagar e minha média de livro é só 3 por mês. Eu acabei excedendo até, então eu fiquei bem feliz. E eu gostei pra caramba das leituras, como eu já falei. Então, mais um ponto positivo para o meu mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar. Quem não segue ainda o nosso canal, nos siga e nos siga nas redes sociais para saber todas as novidades das Literamigas. Se você quiser saber o que eu e as meninas andamos lendo, o link pro nosso Scooby tá aqui embaixo, então nos segue lá, vamos ser amigos, compartilhar leituras. E se você se interessou também por algumas das leituras que eu fiz esse mês, compra pelo nosso link da Amazon, vai estar aqui embaixo, você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o canal a crescer. E é isso, gente, tchau! Tá?